Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o programa Cidade na Rede desta semana. O nosso encontro semanal, sempre com grandes convidados, grandes temas, entrando dentro da sua casa, conversando e, olha, com personagens bem interessantes. Hoje, a nossa convidada é a doutora Tuane Pereira, ela que é uma referência, excelência no que diz respeito ao direito tributário. E o que seria o direito tributário? São os tributos, os impostos. Tem gente que reclama, eu pago os meus impostos. Ah, quem nunca gritou isso na porta de algum lugar ou diante de algum político? É verdade, vocês pagam impostos e não são poucos. E o que você recolhe por conta disso? Enfim, a doutora Tuane vai estar aqui, vai falar um pouquinho para a gente sobre este fantasma e, principalmente, estamos caminhando aí para uma grande reforma tributária que, se já era complicado, vai ficar um pouquinho mais, mas um pouquinho menos por conta dos ensinamentos. Tudo bom, doutora? Obrigado em participar com a gente Tudo aqui no bem, programa Cidade na Rede. Eu te agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para falar do que eu gosto de fazer, que é direito tributário. Você gosta de estudar nesse tema, porque é algo que todo mundo é impactado, né? Com certeza. O tributo, e não é uma opção. Ah, tem gente que sonega, mas mesmo quem sonega, em algum momento ele é obrigado a pagar todos os tributos. Na verdade, não? quem sonega já está no risco, né? Então, e muitas vezes faz isso de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Então, tem muitos empresários que, por desconhecerem mesmo, por não terem o conhecimento suficiente, ou por acharem que o negócio não vai sobreviver se tiver que pagar todos os tributos que são cobrados, partem para essa questão da sonegação. E tem outros que já não, é a prática mesmo, né? Enfim, a gente tentar lesar não julga ninguém, a gente só tenta minimizar o problema. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque como a gente recebe aqui sempre no programa pessoas das mais diversas atividades, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, é o seguinte: quando a pequena Tuane, ainda menina, é jovem ainda, mas a Tuane pequena, decidiu ir para a área do direito, como isso se deu? Tinha gente na família, foi uma inspiração? Vou te contar um pouquinho da minha história. Por favor. Eu estou no tributário tem 17 anos. Eu tenho essa cara de criança, mas já fazem 17 anos que eu trabalho na área. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 17 anos num escritório de contabilidade. Então, eu já comecei a minha vida profissional dentro de um ambiente em que eu vivia ali o tributário. E durante toda a minha infância, adolescência, o meu pai foi empreendedor, então ele teve muitos negócios próprios, ele teve loja de roupa, ele teve restaurantes, teve lanchonetes. E ele sofria muito com essa questão dos impostos em geral e pela falta de conhecimento mesmo, porque meu pai veio do interior, ele não era uma pessoa assim super estudada, então ele tinha essa dificuldade de não conseguir entender a legislação, que eu acho que é a grande dificuldade da maioria das pessoas no geral, sendo empresário ou não. E eu cresci vendo isso, né? Meu pai foi muito bem sucedido, graças a Deus, tive uma vida ótima. Mas ele reclamava dessas coisas e assim, mas chegando próximo ali dos meus 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, o meu pai quebrou. Né? E isso eu senti o impacto do meu pai quebrar, né? Eu senti o impacto e a minha família sentiu o impacto. Sim, então lógico. isso para mim foi muito forte. Então eu acho que eu não sabia exatamente que eu iria para o direito e muito menos para o tributário. Mas eu sabia que eu queria ajudar empresas para que as pessoas que fossem impactadas por aquela empresa não passassem pelo que eu ou minha família estávamos vivendo ali naquele cenário de meu pai quebrou, e aí? Né? E quando a gente diz do impacto do conhecimento tributário, o que pode modificar a história de uma empresa, não dá só por conta de uma pessoa ou um núcleo empresarial que queira lesar o sistema. Muitas vezes acontece por conta de desconhecimento mesmo. Com certeza. Eu tenho muitos clientes que vieram para mim com esse cenário. Olha, Tuane, eu estou quebrando, principalmente depois da pandemia, né? Eu estou quebrando e eu não sei o que fazer. Sabe aquela história do estou vendendo o almoço para pagar a janta? Enfim. E
E aí a gente entra com um trabalho consultivo do tributário, que não é, né, o pessoal acha que advogado é só processo. Gente, não é só processo. A gente trabalha muito num cenário fora do judiciário, que é, na verdade, a minha especialidade. Eu sou uma advogada muito do consultivo, onde a gente tenta trabalhar de forma administrativa o que a gente pode fazer para melhorar o cenário daquela empresa. Então, muitos empresários desconhecem a legislação. A lei tributária também está mudando a todo momento, independente da reforma ou não, sempre foi assim. Então, fica difícil até para quem é da área acompanhar. Né? Imagina um empresário que ele tem outras questões. Né? Ele precisa cuidar do comercial, ele precisa cuidar do negócio dele, ele não vai olhar para o tributário. Vai ser a última coisa que ele vai querer olhar, até porque ele tem pavor disso. E essa coisa, lógico que tem o rapaz do agro, o rapaz do comércio de rua, e ele tem aquele conhecimento, ele sabe, por exemplo, o rapaz faz bolo para fora, para grandes eventos, para pequenos eventos, só que ele não sabe a quantidade de impostos que ele precisa recolher por conta disso. Essa orientação é importante que as pessoas venham a ter com profissionais, porque hoje em dia, né, a gente tem a evolução da internet, eu digo que todo mundo se torna expert em Google, né? Vai lá no Google, coloca lá, eu quero fabricar motocicleta, e com certeza vai aparecer 3 malucos que ensinam, que você pega lá 2 carros de rolemã e não sei o quê. Eu acho, e aí defendo aqui no programa, cada vez mais a gente sempre procurar uma orientação profissional. Isso para a saúde, isso para conhecimento geral e no direito, principalmente, ele já é muito complexo. Então, cada vez mais incentivar as pessoas, no início ainda dos negócios, né? Porque às vezes as pessoas, é o que você disse, né? Elas acabam tendo um processo de repente, de rompimento de um sonho por conta de uma má condução inicial. Você sabe que eu falo muito, eu sou professora também na área tributária, né? Eu dou aula em vários lugares, e eu falo muito, eu tenho um curso chamado MPT, que é uma mentoria de precificação pela tributação. E o que eu quero passar de principal lição nesse curso? Né? Que todo empresário, quando ele nasce, né? Quando nasce um novo negócio, também nasce o empresário. Né? Ninguém nasce empresário sabendo o que tem que ser feito, né? Muito menos da parte tributária. Então, o que acontece com grande parte dos negócios, principalmente empresa de pequeno ou médio porte, porque a pessoa ela entende minimamente ali do que ela vai vender, ou do que ela vai produzir, ou do serviço que ela vai prestar. Mas ela não entende do todo que vem junto com o ser empresário. Né? E o tributário está no meio desse bolo. Né? Então, o precificar, né, toda a magia ali, né, do negócio dar certo, é a questão da precificação, e é onde as pessoas pecam muito. Porque você vai para qualquer empresário, assim, você pergunta isso, eu faço essa pergunta todas as vezes que eu vou atender alguém, como que você precifica o seu produto ou o seu serviço, e a gente percebe que a pessoa deixa de colocar dentro, deixa de considerar dentro dessa formação de preço algo que é primordial, que é a questão dos tributos. Tributo tem que ser colocado até como um custo fixo ali da empresa, né? Porque você vai pagar todo mês, certo? Tem que estar ali embutido no seu preço. E aí o que acontece? A pessoa perde a lucratividade da empresa porque ela não sabe precificar da maneira correta, porque ela deixa o tributário de lado. Ela olha para o tributo só como uma obrigação. Eu tenho que pagar imposto. Realmente, você tem. Né? Se você estiver faturando, se você tiver uma empresa movimentando, você vai ter que pagar. É a contraprestação. Só que se você colocar isso dentro da formação do seu preço da maneira correta, né, na realidade, eu brinco, eu tenho esse slogan do curso, né, quem vai pagar, na verdade, esse tributo para você é o seu cliente, porque você já embutiu dentro da formação do seu preço. E aí, por conta disso, a pessoa precisa ter esse conhecimento técnico. Precisa, porque aí você vai olhar para cada negócio tem a sua particularidade, né? Então, por exemplo, uma prestação de serviços vai recolher uma carga tributária diferente de uma empresa de comércio, diferente de uma indústria. Então, cada um tem sua particularidade. E até mesmo dentro desses cenários, a gente tem benefícios fiscais para produtos, para determinados serviços. Então, a carga tributária tende, às vezes, a reduzir. Então, é um trabalho muito personalizado, por isso que precisa do especialista. Eu, como jornalista, eu acompanho, né, algumas modificações em relação à carga tributária, algumas buscas de
de descontos de determinadas classes. Queria que você falasse um pouquinho como se dá isso, de repente, a serviços essenciais, remédios, e a gente entra sempre nessa necessidade maior, e aí há uma busca de redução da carga tributária, né? A gente tem, né, um dos princípios, né, do direito é a questão da essencialidade. Então, como que funciona? Todas as vezes que a gente está diante de um produto que é essencial para a população, ele tende a ter um benefício fiscal. Né? Para quê? Para que esse preço seja diminuído e isso se torne, né, acessível para a população. Tá? Então, remédio é assim, cesta básica é assim. E aí eu vou puxar da cesta básica um exemplo muito clássico que a gente tem na internet e que puxa várias outras questões de tributário, mas que eu acho que dá para entender bem. Eu não sei se você viu isso saiu muito ali no Instagram, em rede social, a questão da Lacta com sonho de valsa. Eles fizeram uma reclassificação fiscal desse bombom. Isso serve para o bombom, mas serve para vários outros produtos também. É que eu dou esse exemplo sempre porque ele é o mais próximo das pessoas. Né? Eu não sei se você reparou que o sonho de valsa mudou a embalagem. Sim. A gente tinha uma embalagem que era assim antes, né? Isso. Tipo uma trufa. E agora ela é uma embalagem a vácuo, né? E isso, na verdade, tem um porquê tributário. Ah, é? Olha que bacana. Não pela embalagem, mas pela classificação fiscal do produto. O que eles fizeram? Para que se diminuísse a carga tributária daquele chocolate, né, eles reclassificaram, mudaram a composição do bombom. Então, ao invés de colocar mais chocolate, porque o chocolate é tributado pelo IPI a 5%, eles aumentaram a quantidade de wafer, da bolachinha que está dentro do bombom, né? Então, aumentando a quantidade de bolacha, eles conseguiram reclassificar esse bombom, tirar da classificação de chocolate e colocar na classificação de bolacha. Bacana. Bolacha é um item essencial de cesta básica, portanto, ele tem o IPI zerado. Então, o que eles fizeram? Saíram de um IPI de 5% para um IPI zerado. Então, foi uma engenharia tributária. E isso se dá com conhecimento absolutamente técnico. Tributário, conhecimento técnico, né? E eu estou dando esse exemplo, mas por quê? Porque a gente vai ter muito disso agora com o cenário reforma tributária. Sim. Porque todos os benefícios fiscais que a gente tem em cima dos produtos essenciais, seja a questão de medicamento, de cesta básica, enfim, alimentos, vão mudar. Então, a gente vai ver muito das empresas fazendo essa reengenharia tributária, né, para conseguir benefícios fiscais. Quando a gente vê dentro de farmácias, por exemplo, hoje as farmácias, algumas são quase um pequeno mercado. Né? Não tem só remédio. Né? Não, antigamente você né? tem tudo. Isso também tem algum vínculo tributário de tentar oferecer mais serviços? Sim, sim, pela questão de oferta e demanda, isso entra mais uma questão econômica, né? A pessoa entra numa farmácia e ela consegue encontrar tudo ali dentro. Então, né, você vai gastar tudo num lugar só, obviamente ali quem é o dono vai lucrar mais, né? E geralmente esses produtos são procurados, né, sempre pelas mesmas pessoas. Você entra na farmácia e quem é mulher, por exemplo, entra na farmácia, vai comprar um remédio, mas ela sempre vai olhar para uma maquiagem, para um creme, para algo que ela precise, né? Muito mais até do que o homem. Ou às vezes o homem vai entrar na farmácia e vai comprar um suplemento. Que a gente também tem essas questões de alguns benefícios, reclassificações fiscais em cima de whey, aqueles suplementos que a gente usa de academia. Deixam de ser suplementos e se tornam também uma ferramenta de proteína e por conta disso... Isso, exatamente. Então, veja que tudo na realidade gira em torno, né, da composição do produto. E claro, nós no tributário, a gente não mexe na questão da composição do produto, mas a gente estuda a parte tributária e a gente dá algumas soluções para a empresa. Olha, e se você tentar dessa forma? Né? E aí quem vai ver a composição, de repente é um químico, alguma coisa assim. Né? Quando você diz da empresa, ela pode ser, lógico, o industrial, né, no caso que você citou da fábrica de bombom, mas também pode ser para o pequeno lojista, para, de repente, ele ter uma estrutura um pouco mais enxuta ou com o recurso sendo um pouco melhor utilizado para que ele gastasse menos também por conta em tributos? Geralmente, esse trabalho que eu comentei aqui com você, eu usei o exemplo da Lacta porque ela é uma indústria, né? E
E geralmente quem faz a classificação fiscal do produto é o industrial, porque é ele que sabe qual é a composição. Então, quando chega lá no pequeno comércio, já tá classificado. Essa classificação ela é um código de 8 dígitos chamado NCM. Toda nota fiscal, quando você comprar qualquer coisa na sua vida que vier uma nota fiscal, mesmo que seja pela internet, comprou do Mercado Livre, vem uma DANF, uma nota fiscal junto. Se você vê lá, tem um campinho, NCM, é esse código que classifica o produto e a tributação dele. É um código muito importante para a gente no tributário. E aí o que acontece? Quando chega lá no pequeno lojista, ele já está com esse NCM feito, né? Então o que ele pode fazer? De repente ele mesmo ali dentro do banco de dados dele, ele está classificando isso errado. O que acontece muito com o pequeno lojista? Ele não entende de classificação fiscal. Então, o que ele faz? Vamos pegar um supermercado pequeno. Ele compra lá os produtos. Aí ele comprou a água. Ele vai lá, vai procurar na internet um NCM de água e vai jogar lá no sistema dele. E às vezes ele está usando o NCM errado, sem saber. Aí esse produto, esse código poderia ter um benefício. Esse NCM não vem já da fábrica? Já vem da fábrica, mas às vezes, quando ele coloca para dentro do sistema dele, ele coloca, por exemplo, a operadora de caixa para cadastrar. Entendi. A pessoa não tem conhecimento técnico para isso. Ela vai cadastrar de qualquer jeito. O que acontece muito nesses lugares? Bebidas, por exemplo. A pessoa tem a preguiça de cadastrar Coca-Cola, suco de laranja, água. Então ela cadastra tudo junto. Ela faz um código de bebidas. Só que, vou dar um exemplo de benefício fiscal para você em cima de bebidas. Quando a gente fala de bebidas frias, a gente tem um benefício fiscal de PIS e COFINS zerado para o pequeno lojista aqui, o comércio. Né? A indústria não, mas o comércio sim. Porque esse PIS e COFINS foi pago pela indústria lá na ponta. Isso é uma legislação, a gente chama de PIS e COFINS monofásico. Sim. E quem não conhece, né, vai pagar o PIS e COFINS lá na ponta também. Por quê? Porque fez o cadastro errado e não se deu conta. Ao invés de cadastrar as bebidas separadas, fez um único cadastro de bebida só. Então vai pagar em cima de tudo. Aí ali poderia ter saído café, chocolate quente, que não são bebidas frias, entendeu? Entendi. Que a pessoa está pagando mais do que deveria. E aí entra as recuperações de crédito. Por conta disso, que é muito importante você acompanhar sempre um profissional e ir buscar mais recursos e conhecimento para a sua empresa. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com a doutora Tuane aqui e eu quero falar sobre o quê? Importação e exportação. Tem uns tributos aumentando aí, o povo tem mandado muitas dúvidas e a gente vai esclarecer depois do intervalo, é rapidinho. Legal, voltando o seu programa Cidade na Rede, hoje com a doutora Tuane Pereira falando sobre direito tributário. Doutora, a gente falou no primeiro bloco sobre indústria, comércio, mas o povão que está acompanhando a gente no Brasil inteiro, eles estão preocupados aí por conta das exportações, aquelas lojas, né? Shopee, Shein, uma série dessas lojas. Né, aumentou as blusinhas, os fones de ouvido, os mouse que o povo comprava. O que está acontecendo, doutor? Explica pra gente. Pois é, era um comércio digital, né? Assim, toda parte do comércio digital, ela não, né, como o direito ele tem que evoluir junto com as práticas que a gente vem acompanhando no mercado, né, a questão do digital cresceu muito, né, e o direito, né, ele demora um pouco mais para acompanhar isso. Então, o que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de analogia, né? Então, todas as vezes que eu não tenho uma legislação própria para tributar determinada coisa, eu vou pegar uma situação parecida e vou adaptar para essa nova situação. Então, a gente tem esse crescimento do digital e com ele surgiu essa necessidade de ter uma tributação. Por que os preços eram tão atrativos, né? Shein, Shopee, porque você entrava lá e era tudo muito mais barato do que você comprar direto numa loja, né? Ou de você ter que se deslocar, sair da sua casa para comprar, né? Então, além da praticidade, tinha essa questão de não ter a tributação, né? Tudo que... O pessoal sempre teve essa cultura, né? Tudo que você importa ou exporta, teoricamente, seria mais barato, né?
teoricamente, aí depende do negócio. Mas e tem um número também, né? Tem. Até X dólares você... Isso, você tem umas limitações na legislação, né? Quem faz, as empresas que fazem mesmo importação e exportação, tem uma licença para isso chamada Radar. E a Receita Federal que cuida dessa licença e ela te dá essas limitações aí de valores, né? E essas plataformas, elas ganhavam muito dinheiro com isso, né? Porque era tudo digital, não tinha essa tributação, então, né, dá-lhe blusinha, né? E prejudicava o comércio local que paga Exatamente. todos os impostos. Porque tudo aquilo que você faz fora da sua localidade significa que você está deixando de colocar dinheiro dentro da sua localidade. No nosso caso, território nacional, né? Então, precisou começar a ter essa tributação, né, para que desestimulasse um pouco o consumo, né, digital nesse sentido, né, de comprar de fora e tentar estimular o consumo interno. Então, sempre que a gente tem uma tributação em algo que não existia antes, né, e que ele vai aumentar o valor, significa que o governo está tentando desestimular a prática. Tá? E é por conta disso, para que a gente passasse a arrecadar mais dentro do mercado interno, ao invés do mercado externo, eu precisei colocar ali uma regulamentação para esse povo parar de comprar blusa de grana. Para deixar claro, né, que não é uma maldade do governo. Não é uma maldade, né? é um equilíbrio econômico. Tá? Até é que por tudo conta... tem um porquê, né? O porquê seria esse. O pequeno empresário que tem uma loja e ele quer adquirir, por exemplo, produtos da China, né, que são realmente mais baratos do que o que é produzido aqui, por conta de uma série de coisas. Ele precisa recolher todos os impostos. Ele não pode simplesmente fazer uma grande compra, isso precisa passar por alfândega, Polícia Federal, isso precisa ser feito tudo. Senão, vira o tal do contrabando, né? É diferente, porque é diferente a gente tratar uma pessoa física, né, e uma pessoa jurídica. Sim. Então, sei lá, eu vou lá e compro um monte de blusinha em qualquer uma dessas plataformas. Né, eu estou comprando com a minha pessoa jurídica, a minha pessoa física. Então, poderia ser, vou pagar lá o tributo da blusinha e ok, né, quem vai consumir sou eu. Agora, quando você compra de uma pessoa jurídica, né, uma pessoa jurídica comprando para colocar dentro do mercado interno e revender isso para um consumidor final, veja que eu tenho operações fiscais que vão rodar aqui. Então, eu preciso pagar os tributos da importação, né, porque eu tenho que fazer isso por dentro da pessoa jurídica. Então, é uma nota fiscal de entrada para que aqueles produtos entrem na empresa, né? E aí sim ela vai comercializar aqui dentro. Então, ela vai pagar os tributos na importação e ela vai pagar os tributos na hora que ela vende. Tá? Então, é sempre por operação. A gente noticiava, né, coisa de 15 anos. Agora, talvez tenha diminuído muito os incentivos que ocorreram na Zona Franca de Manaus. Tanto é que muitas empresas criaram, né, estruturas lá para atender toda aquela demanda ali por conta do polo que acabou se tornando. Isso diminuiu um pouco por conta de incentivos em outras áreas ou exatamente também, nesse caso, para desestimular um deslocamento maciço para uma região que talvez não era tão representativa ou estava com uma concorrência desleal com outras localidades? A Zona Franca de Manaus, a gente, tributariamente falando, ela tem todo um cuidado, porque ali você está, na realidade, né, no coração do país, com muita riqueza em questão de natureza mesmo. Então, o direito, ele também serve para regulamentar essa questão do meio ambiente. Né? O vamos preservar o meio ambiente. Então, todos os benefícios fiscais que a gente tinha em cima da Zona Franca de Manaus, e ainda temos, porque isso vai ser mantido na reforma tributária, é para cuidar do meio ambiente, mas você não tem tanto esse deslocamento de empresas, porque isso faz parte do que a gente chama de um planejamento tributário. Né? Se eu tenho uma atividade, eu sei que lá no seu estado eu tenho menos tributo para recolher, né, então provavelmente eu vou me estabelecer lá para poder pagar menos. Né? Tinha aquela coisa, né, antigamente, eu não sei se isso ainda existe, que as grandes locadoras de automóvel, elas registravam em Curitiba, que era mais barato. Sim, tem muito isso. Até acabava ficando como um escritório fictício, que a gente chamava, né?
que a pessoa colocava um endereço lá só para poder faturar por lá e pagar menos, né? Isso fazia parte, sim, de uma engenharia tributária, um planejamento tributário, né, para se pagar menos tributos. Então, depende muito da atividade. Você falou de importação, por exemplo, importação de vinho, ou outras importações também. O pessoal ia muito para o Espírito Santo, para Santa Catarina, para ficar perto dos portos, e você tinha mais benefício. Então, tem alguns estados, para algumas atividades, que as pessoas realmente migram. Quem é e-commerce hoje migra muito para Minas. Minas Gerais tem uma legislação própria para e-commerce, que, para você ter uma ideia, diminui o ICMS que a gente pagaria aqui em São Paulo de 18% para 4%. Então, né, isso vai impactar no preço do produto final. Exatamente. Né? Então, é você procurar o melhor modelo tributário para você dentro da sua atividade. Então, isso não se atinha só à Zona Franca, né? A gente depende da atividade, depende do benefício, você tem estados que te dão isso. Né? E é por isso a grande preocupação das pessoas com a questão da reforma, porque com a reforma tributária esses benefícios vão acabar. Doutora, quando a gente fala de impostos, né, eu bato muito numa tecla aqui no Brasil sobre direitos e deveres. Né? Aliás, a sociedade, infelizmente, de forma geral, às vezes se preocupa muito com os direitos e nem tanto com os deveres. Mas, em relação a impostos, o brasileiro também tem muitos direitos. A gente fala, talvez o mais conhecido ou que eu vejo as pessoas comentando mais é o DPVAT, né, por conta de acidente, mas as pessoas têm vários direitos, consequência dos impostos que são pagos, e tem muita gente que desconhece, né? Sim, é porque desconhece a legislação, né? Então, eu vou te dar um grande exemplo disso. A questão do imposto de renda. Isso serve tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, né? Você vai pagar, se você tiver empresa, você vai pagar na jurídica, se você não tiver, você vai pagar na pessoa física e muitas vezes você paga nos dois, né? E as pessoas desconhecem, por exemplo, as questões de isenção de imposto de renda. Então, tem muitas pessoas que são isentas. Mesmo precisando declarar lá a renda, aí são outras situações, por exemplo, doenças. Você tem uma legislação da Receita lá que tem todos os CIDs com as doenças em que as pessoas seriam isentas. É só você comprovar pelo laudo médico e você não paga imposto de renda. E a galera está lá pagando imposto de renda. A questão da pensão alimentícia, que foi uma mudança que teve recente do STJ, a mesma coisa. A pensão alimentícia acabava sendo tributada ali 2 vezes. Por quê? Descontava-se do olerite direto ali, né, do pai, né, da criança, descontava direto do olerite dele, então ali ele já tinha um imposto de renda retido. E aí, quando a mãe ia declarar a pensão recebida, né, também pagava imposto de renda em cima daquilo, sendo que já tinha sido descontado na fonte lá. E esses pagamentos que são duplicados, né, enfim, a pessoa consegue resgatar isso? Tem um prazo, tem uma carência? Sim, você consegue fazer. Esse exemplo que eu dei, né, é o mais próximo das pessoas físicas, mas a gente tem muitos cenários desses para pessoa jurídica que paga tributo em duplicidade. Então, a gente faz o que a gente chama de recuperação de créditos tributários, que você ou restitui em valor ou você compensa, para que a pessoa não tenha que pagar, né, qualquer outro tributo que ela venha a ter mais para frente. E você pode brigar por esse direito dos últimos 5 anos. Então, a gente sempre olha os últimos 5 anos para poder resgatar valores que foram pagos em duplicidade. Doações, né? Tem muita gente que realiza um trabalho social e talvez não utiliza o recurso de ter uma redução por conta desse trabalho, dessa ação, na verdade, de doação. Quem trabalha com institutos, associações, ONGs, né, que a gente costuma falar que são sem fins lucrativos. Tem muitas empresas que querem, de alguma maneira, doar, né, e aí são causas sociais mesmo, né, então pode ser uma questão ambiental, pode ser uma questão educacional, uma questão social, enfim. A pessoa jurídica recebe essa doação e muitas das vezes ela não se aproveita dos tributos que ela poderia reduzir com a doação recebida. Então, a depender da área, né, do que é aquele instituto, você consegue reduzir, por exemplo, o imposto de renda e ICMS, que são os principais, que são os tributos mais caros, né?
E a maior parte das empresas desconhecem isso. Então, às vezes, recebem lá a doação e não descontam dos tributos e acabam pagando o tributo do jeito que está ali pelo valor total e poderia estar pagando a menor. E às vezes não é nem longe de ser qualquer atividade para lesar. É um direito, né? É um direito que a pessoa tem. E é um desconhecimento das pessoas também de, infelizmente, não saberem. Até para ela poder doar mais, né? De repente ela pode doar mais se ela tiver conhecimento disso. Doutora Tuane, olha, bate-papo muito esclarecedor. Imagino que as pessoas ficaram aí com muitas dúvidas, ideias, muita gente com aquela pulguinha atrás da orelha ali, mas enfim. Por favor, deixe seus contatos, porque com certeza as pessoas vão te procurar para saber um pouco mais sobre essa área que é tão importante. Eu acho que o Brasil ele atravessa um momento, né, não só de uma mudança nesse cenário tributário, mas muito mais do que isso, de conhecimento. As pessoas procuram muito pouco se especializar em algo e às vezes reclamam demais, porque eu pago não sei quanto de imposto, eu pago não sei o quê, mas desconhecem que eles poderiam pagar muito menos e sem fazer absolutamente nada errado. Então, obrigado por emprestar um pouquinho do seu conhecimento. Eu te agradeço muito, é uma honra estar aqui, sempre um prazer. Vou deixar meu Instagram, que é a rede social que eu realmente mexo ali, né, no meu dia a dia mesmo, eu deixo muitas dicas tributárias ali, que é o @tributario. Com U no final. Que é bem importante, gente, acompanhar essa questão, porque, como você mesmo disse, a questão da reforma tributária está aí, está batendo na nossa porta, e vai mudar tudo para todo mundo, né? Então, quanto antes as empresas se conscientizarem disso e começarem a se preparar para essa mudança, né, é melhor. Tanto a pequena empresa, o médio empresário ou o grande empresário vão precisar desse auxílio, né? Maravilha. Obrigada. Gostaram, gente? Eu também gostei muito. Falamos sobre direito tributário, sobre os tributos, sobre os impostos que são tão importantes para a sobrevivência de um país. Aí você pergunta, mas não tem isso, não tem aquilo? Aí cabe a cada um escolher da melhor maneira possível seus representantes. Mas a parte legal, essa é constituída e essa vai mover de acordo com a legislação do país, com a Constituição do país, que exatamente estes representantes que vocês acabam escolhendo, que vão decidir no dia a dia. Cabe ao direito seguir aquilo que é pré-determinado e a gente ficou muito feliz de conhecer um pouco mais e, lógico, vocês conheceram e navegaram com a gente nesse tema, tá certo? Semana que vem eu volto com muito mais aqui no seu programa Cidade na Rede. Valeu, galera. Valeu, Brasil.